Meus irmãos, continuando hoje, então, nossas aulas sobre o ser de Deus, especialmente tratando agora sobre alguns dos atributos de Deus, ainda no segundo capítulo da nossa Confissão de Fé, de Westminster, no primeiro ponto. No domingo passado, nós conseguimos tratar sobre 3 atributos de forma prática e terminamos na eternidade de Deus. Nós tratamos sobre a imutabilidade de Deus, sobre a imensidão de Deus e sobre a eternidade de Deus. Sempre conceituando, fundamentando nas Escrituras e aplicando. Hoje, então, nós vamos começar de um próximo atributo que o texto da Confissão de Fé de Westminster traz, que é o da incompreensibilidade de Deus. Então, Deus é incompreensível, queridos. Isso significa dizer que Deus é infinitamente maior do que o homem pode conceber. E aí percebam que a explicação já está se valendo do atributo da infinitude. Então, lembre-se sempre da conexão entre todos os atributos, da interdependência de todos os atributos. Então, dizer que Deus é incompreensível significa dizer que a infinitude de Deus também está ligada à sua revelação, à sua grandeza, à sua imensidão em conhecimento do seu próprio ser. E também a nossa limitação. Então, Deus é infinitamente maior do que o homem pode conceber. Deus é infinitamente maior do que o homem pode conceber. E essa incompreensibilidade, ela seria, inclusive, total, se ele próprio não se revelasse. Então, Deus é que se faz conhecido. Deus se fez conhecido por meio da revelação natural e da especial, como nós vimos quando tratamos sobre o primeiro ponto do capítulo 1 da Confissão de Fé. A aula já está também no YouTube. Deus é que se faz revelado e nós não podemos, diante da revelação de Deus, conhecê-lo completamente. Por quê? Porque nós temos também nossa limitação de pecado e também de poder, de compreensão, de cognição. Nós temos, então, nossa limitação, que ela é dupla. Ela também envolve o nosso pecado. Então, Deus tem que se fazer conhecido, porque nós não conseguiríamos alcançar nenhum conhecimento de Deus se ele próprio não se revelasse, porque estamos num estado de cegueira espiritual completo. E, além de um estado de cegueira espiritual, nós estamos na escuridão. Então, é como se Deus se revelasse inicialmente, acendendo a luz, então não há mais escuridão. Agora todas as coisas estão iluminadas. Tudo agora pode ser visto e enxergado, mas por quem tem olhos para ver. Então Deus ilumina tudo, mas nós ainda somos cegos. Então isso ainda é insuficiente para a compreensão. Para a compreensão de Deus, ele se faz conhecido, mas nós devemos também ter as nossas escamas dos olhos retiradas. E com isso nós não podemos, pelo pecado também, conhecê-lo completamente. Só que nós o conhecemos verdadeira e suficientemente. Então não conhecemos Deus completamente, mas o que ele nos revelou e o que ele nos permitiu enxergar, tirando as escamas dos nossos olhos, nós conhecemos verdadeira e suficientemente. E o Salmo 145:3 diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Deus é insondável, queridos. A sua grandeza é inalcançável por nós. E o próprio reverendo Onésio Figueiredo, ele diz, quando ele trata sobre esse tema, que nós não temos condições de descrever, definir e entender um Deus absoluto em seu ser. Existência, vontade, ação criadora, preservadora e governadora, bem como as divinas decisões imutáveis no campo da redenção.
ele diz que nós não temos condição, queridos, de descrever, definir ou entender a extensão desse Deus, né? Mas, como eu disse, o que ele se revela para nós, ele revela eficazmente e nós conhecemos suficiente e verdadeiramente. Então, algumas aplicações rápidas sobre a incompreensibilidade de Deus, queridos. Primeiro, humildade teológica. Não há margem alguma para orgulho ou arrogância, porque nós conhecemos limitadamente. Nós conhecemos limitadamente. E também porque Deus se fez conhecido. Então não há mérito nenhum em nós. Aquilo que nós conhecemos de Deus não foi porque nós somos bons, ou sábios, ou inteligentes, ou capazes, e sim porque Ele se fez conhecido. E ainda assim, nós conhecemos limitadamente. Então não há margem nenhuma, absolutamente, para orgulho. Obrigado, meu amor. Obrigado. Para orgulho. Podemos aprofundar um pouco mais sobre essa aplicação, até quando nós estamos diante de heresias, de erros teológicos graves, né, de arminianos, de pentecostais, ou de seitas mais claras e reconhecidas como tal, né, ou dos próprios católicos romanos, enfim. O que nos difere deles? Somente a graça. Se eu conheço as doutrinas da graça, não é porque eu sou bom, é porque eu recebi as de Deus. E eles não receberam ainda. Então, simplesmente, Deus não quis revelar-se a eles por meio da quebra da sequeira. Então, como eu posso me gloriar ou tratar como burrice um arminiano? Não pode, é impossível. Não se trata de burrice, mas de cegueira. Segunda, reverência na adoração, queridos. Quando eu estou diante de um Deus incompreensível, tão magnífico, a única coisa que me resta é adorar. Eu não posso fazer outra coisa. A grandeza dele é tão grande, tão insondável, que eu só tenho que me prostrar, né? Terceiro, dependência absoluta. Nós somos completamente dependentes de sua revelação. Não há compreensão em nós mesmos, né? Então nós devemos buscar a palavra e Cristo como única fonte segura de conhecimento verdadeiro sobre Deus, queridos. Então nós temos que viver não autossuficientes, dependentes absolutamente de Cristo na palavra, porque é a única fonte segura. Deus é incompreensível. Se ele se revela, nós então dependemos absolutamente dele. E a esperança é inefável. Nós sabemos que tudo que recebemos de Deus é infinitamente maior e melhor do que nós conseguimos imaginar. Então nós temos uma esperança, queridos, em algo que é completamente maravilhoso e bom de acordo com o nosso Deus. Isso deve nos conduzir a viver uma vida em esperança, de esperança só. E aí a consequência disso é que não há margem para ansiedade também, para medo, mas sim para uma esperança inefável. Passamos ao próximo atributo de Deus, o atributo da onipotência. Dizer que Deus é onipotente, meus irmãos, significa, de forma bem simples, que Deus pode fazer tudo o que quiser. E que o poder de Deus está atrelado à sua vontade, que está atrelado ao seu caráter. Isso significa, queridos, que Deus não pode desejar e, consequentemente, fazer nada que contradiz o seu caráter. Por exemplo, Deus não pode pecar, não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo, ou ir contra a sua própria palavra, ou mudar sua própria natureza, ou deixar de ser Deus, né? Então, tem os casos, né, de incompreensibilidade mesmo da onipotência de Deus, né, de forma bem rasa e tosca, como eu já citei na última aula. Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não pode levantar e tal. Esse tipo de pergunta, ela demonstra uma incompreensão completa do ser de Deus, né? Porque dizer que Deus pode todas as coisas significa dizer que ele pode tudo o que quiser. E que o poder dele está completamente ligado aos outros atributos. Ele é completamente, perfeitamente justo. Ele é completamente e perfeitamente santo.
Então, poder fazer todas as coisas são todas as coisas que estão de acordo com o ser e o caráter de Deus, né? Então, isso significa dizer que Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Deus, queridos, é soberano. Jeremias 32:17 diz: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. E é claro, queridos, que eu trago às vezes um texto bíblico, mas nós temos diversos textos, e doutrinas também não expressas em versículos únicos sobre os atributos de Deus, né? Eu trago um para ser um exemplo, né? Uma exemplificação, uma fundamentação bíblica, mas não se limita a esse um que eu trago, né? E como nós podemos viver de acordo com o Deus onipotente? Ora, se Deus é onipotente, ele faz toda a sua vontade, né? Então nós podemos descansar em sua soberania, mesmo em meio a crises, doenças, injustiças. Então, diante de um Deus onipotente, nós devemos viver com paz e com confiança, porque ele faz toda a sua vontade e ele pode fazer tudo o que ele quer. Então, só nos resta, queridos, descansar e confiar. Segundo, dependência plena. Diante de um Deus que pode todas as coisas de acordo com o seu caráter, não há espaço para orgulho e nós temos que compreender que nós não podemos nada. Nós somos completamente dependentes dele. Ele pode todas as coisas, nós não podemos. Então nós devemos reconhecer em nós a nossa impotência e reconhecemos então a potência de Deus, ou o contrário, vemos o Deus onipotente e então contemplamos a nossa ausência de potência, né? E isso nos gera, queridos, dependência plena dele. Terceiro, segurança e ousadia no chamado. Não há chamado impossível. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: não desista, não retroceda. Não interessa se você é jovem, se eles te acham jovens. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não interessa o que você acha, que você não consegue, que não pode, porque não se trata de você e da sua força. Então, Deus pode todas as coisas segundo o seu caráter. Isso significa que não há nada impossível para Deus, apesar de ser impossível para nós. Então, Deus capacita qualquer um para qualquer obra que ele ordena. Não interessa se eu não posso, se eu não consigo, se eu sou gago como Moisés. Não interessa. Não interessa. Deus pode. E ele faz. A obra é dele, não nossa. Então devemos ter segurança e ousadia no nosso chamado. Quarta e última, rendição ao Deus poderoso. Deus é o próprio poder. Então só nos resta, queridos, tratá-lo com terror, temor e reverência. A nossa vida diante de Deus tem que ser uma vida de reverência, de rendição a Deus, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Inclusive não nos salvar, não manifestar sua graça a nós, caso não estejamos em Cristo. Se estamos em Cristo, ele é fiel, fiel para cumprir e imutável. Próximo atributo de Deus, meus irmãos, a onisciência de Deus. Isso significa que Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus não aprende nem esquece nada. Nada em toda a história ensinou, acrescentou alguma coisa sobre Deus. Ele é completamente suficiente também no seu saber, na sua ciência. Ele não aprende, ele também não esquece nada. Ele não deixa de saber algo que ele sabia. Então, tem o que nós já tratamos sobre a antropopatia, sobre a linguagem figurada sobre Deus, se esquecer do pecado, né?
Essa é uma linguagem para falar sobre o perdão, sobre a não punição em nós de um pecado que já foi punido em Cristo, né? Mas Deus não esquece nada. E estamos diante também da presciência, que é um termo bíblico. A presciência é utilizada biblicamente. Mas o que significa essa presciência, meus irmãos? Não significa que Deus prevê o futuro, um futuro que é alheio a ele. Não, porque esse Deus é um Deus soberano, como nós já, e eterno, como nós já refletimos. Então Deus sabe de tudo porque Deus determinou tudo. Então a ciência de Deus não cria nada também. Os decretos de Deus, sim. Então a presciência funciona no sentido de que Deus decretou todas as coisas, por isso ele é previamente ciente de todas elas. A ciência não cria, a ciência sabe. Ela demonstra conhecimento e o saber, não poder de criação. E Hebreus 4,13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus conhece todas as coisas. E como podemos aplicar, queridos? Como nós vivemos diante do Deus onisciente? Nós devemos viver uma vida íntegra. Não há o que esconder de Deus. Deus sabe de todos os nossos pecados e os nossos desejos mais obscuros. Queridos, somente uma vida de arrependimento, não há o que esconder, boas ou ruins, estão patentes diante de Deus. Queridos, cortou? Por acaso esse pedaço cortou? Meu celular apareceu aqui instável. Não, te ouvi bem. Certo. É vida íntegra. Deus está ciente, meus queridos, de todos os nossos pecados, todos os nossos desejos obscuros. Conforto na oração. Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Então, nós devemos estar satisfeitos e confortáveis, seguros, queridos, nas nossas orações. Deus já sabe aquilo que nós vamos pedir e Ele também sabe aquilo que nós precisamos e que nós pedimos o que nós nem precisamos às vezes, mas Ele sabe o que nós precisamos de verdade e o que nós desejamos. Então, nós devemos ter conforto nas nossas orações, diante de um Deus que sabe todas as coisas. Terceiro, consolo em meio às lutas. Deus conhece as nossas dores, meus irmãos, lágrimas e os nossos anseios mais íntimos, mesmo quando nós não conseguimos nem expressá-los. Às vezes nos falta até palavra para expressar tristeza nossa, aperto de coração. Mas Deus é um Deus que sabe tudo e que está no controle de todas as coisas. Então, em meio às nossas provações, nós devemos estar consolados, tranquilos e em paz, porque Ele conhece, queridos. E Deus é um Deus de perto, nós vamos tratar sobre isso também em um outro atributo. Deus está perto, queridos, Ele está conosco. Ele sabe de todas as coisas, Ele está conosco. E Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas. Quarta aplicação sobre a onisciência de Deus é que não há espaço nenhum para a ansiedade, meus irmãos. Deus conhece e não conhece por parte, como nós conhecemos. Deus conhece perfeitamente todas as coisas, inclusive o porvir, o futuro. Então, nós podemos descansar na sua providência. Não andeis ansiosos por coisa alguma, meus irmãos. E eu também, Wesley, não andei ansioso por coisa alguma. Deus conhece perfeitamente todas as coisas. Próximo atributo. Meus irmãos, eu tô correndo, nós temos um conteúdo longo, apesar de profundo, como na última aula. É óbvio que os irmãos podem se manifestar, podem compartilhar aí ou perguntas ou comentários também, né? Mas eu tô avançando para a gente conseguir fazer
o restante todo do material preparado, finalizar esse ponto hoje, e eu também enviarei no grupo para nossa reflexão semanal em texto essas aplicações, certo? Como fiz na semana passada. Próximo atributo que a confissão de fé nos traz é a santidade de Deus. Deus é santo. E o que isso significa? Nós já refletimos um pouco sobre a santidade de Deus quando tratamos a infinitude e a perfeição também, lá em cima. Deus é tão separado de nós, mas tão distante da criação em todas as suas perfeições, né? Que Ele é santo, né? Isso significa, ele é tão, mas tão distante, né? E a cruz é a manifestação mais intensa de sua santidade, enquanto ele derrama a sua ira pelo pecado. Abacuque 1:13, a parte A do versículo, diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode se contemplar. E como Deus é santo e tão santo, e nós vemos ele derramando toda a sua ira sobre o seu próprio filho, sobre o próprio Deus ali na cruz. Nós percebemos o tanto que Deus é santo e irado contra o pecado. A cruz, ela é terrível, queridos. Ela é a nossa salvação, ela é a nossa alegria, a nossa glória. Mas ela é terrível. Ela demonstra um Deus santo e um Deus irado contra o pecado, que nem o seu próprio filho poupou. E dizer que Deus é santo, nós vamos para 1 Pedro 1:15 e 16, e Levítico também, como eu citei, que ele nos chama a ser santos como ele é santo. Então, nossa primeira aplicação é a busca de santidade. Devemos ser santos como Deus é santo, buscando por meio das ferramentas as quais ele próprio ordena, né? Palavra, comunhão, sacramentos, sermos santificados por Deus. Por quê? Porque nós não podemos ser santos em nós mesmos. Nós só podemos ser santos por meio da palavra. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 17, na oração de Cristo. Né? O rei Davi fala no Salmo 119 que a lei de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ele também diz, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, a santidade não está em nós, a santidade está em Deus. Então, nós devemos clamar a Deus para que nós vivamos em santidade. Nós devemos ser santos como Deus é santo. E aí, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, ela é toda sobre isso. Toda sobre como viver uma vida de santidade para sermos santos como Deus é santo. Deus não nos aceita. A segunda aplicação. Nós devemos viver, queridos, com essa verdade da santidade de Deus firmada na nossa mente. Deus não nos aceita. Ele é tão santo, mas tão santo, tão separado, tão distante, que nós não podemos nos achegar a Ele como criatura sem um mediador. Nós somos inaceitáveis. Nós somos odiosos. Deus não nos aceita. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador, né? Nosso rei, profeta e sacerdote, e o nosso Messias. E a terceira aplicação é gratidão pela transformação. Deus nos limpa e Ele nos faz ser santos como Ele é santo. Essa é uma verdade. A santificação é uma verdade para o cristão. Porque Ele nos fará perseverar. E nos limpará de todo mal. E Ele já tem nos limpado, queridos, de diversos dos nossos desejos pecaminosos. Então só nos resta gratidão diante desse Deus. Ponto 11, subponto 11. Deus é livre e absoluto. Deus é livre e absoluto. Queridos, Deus age sempre conforme a sua vontade. E Deus não é obrigado ou limitado por nada. Deus não é obrigado ou limitado por nada fora dele mesmo.
Ele é absolutamente livre. E nós somos escravos, né? Nós não somos livres. E querido, essa é uma comparação para nossa fixação do Instituto, né? Da ideia sobre os atributos de Deus, sobre os comunicáveis e os incomunicáveis, né? A onipotência é um atributo incomunicável, como nós já aprendemos, né? A santidade de Deus é um atributo comunicável. Ele nos faz santos como ele é santo. Que nós aprendemos por último. A onisciência é um atributo incomunicável, né? A incompreensibilidade é um atributo incomunicável. E a liberdade é um atributo comunicável. Mas em vias práticas, nós somos escravos. Nós naturalmente não somos livres. Deus comunicará. Não, perdão, queridos, perdão, irmãos. A liberdade não é um atributo comunicável a nós. Essa afirmação aí demonstra isso. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo. Só Deus é verdadeiramente livre e absolutamente livre, né? Então, nós não. Nós somos escravos, ou do pecado ou de Cristo. Então, também é um atributo incomunicável a liberdade de Deus, né? E a absolutidão também. A nossa liberdade vem da escravidão de Deus. Então, podemos dizer que nós somos livres, né? Que esse é um atributo comunicável, esse é o ponto que eu queria chegar, enquanto estamos livres da nossa escravidão ao pecado. Então, Deus nos faz livres disso, mas ainda não somos absolutamente livres, porque não podemos ser. Somos criatura e não criador, né? Então, independente da criação, do tempo ou das circunstâncias, esse é Deus. Deus livre e absoluto. E Deus não depende de nada, de nenhuma circunstância. Isso significa que Deus é livre. Deus não pode ser coagido ou compelido a mudar. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele simplesmente faz tudo o que ele desejou, tudo o que ele quer, tudo o que ele quis, tudo que ele tivesse querido antes da fundação do mundo. Ele não pode ser compelido a mudar, porque ele é imutável também. Outro atributo que se conecta com esse. Deus não pode ser coagido, né? Ele simplesmente faz o que lhe apraz. Como nós podemos viver de acordo com Deus que é livre e absoluto? Gratidão pela graça. A salvação não depende de nós. Nós não somos livres. Deus é livre. A salvação, então, depende do Deus, que em sua liberdade absoluta escolhe salvar pecadores em Cristo. Então, nós devemos viver, queridos, direta e completamente gratos e satisfeitos em Deus por essa graça recebida que vem da liberdade, né? Da liberdade de Deus, e não da nossa liberdade, né? Num sentido estrito e moderno da palavra, podemos dizer, tratar sobre o livre arbítrio, né? Que só Deus é de fato livre. Só Deus é de fato livre e absolutamente livre, né? Nesse conceito que eu estou tratando aqui, né? Classicamente, o termo livre-arbítrio ele foi conceituado de formas diferentes, né? Então, há diversas aplicações para ele. Segunda aplicação, como viver de acordo com Deus que é livre e absoluto, com obediência e confiança, ou uma obediência confiante. Submeter-se à vontade de Deus com confiança é o que nós devemos fazer, sabendo que seus decretos são perfeitos e que não estão dependentes de nada fora dele, porque ele é livre. Então, nós devemos obedecer confiantemente. Terceiro, adoração humilde. Nós devemos adorá-lo, não como quem exige algo, mas como quem se rende com reverência à sua vontade, porque ele é o Deus livre e absoluto. Então, não exigimos dele nada, porque não podemos mudar a sua vontade. Não podemos compeli-lo a mudar-se. Ele é livre. Então, a nossa adoração diante dele é uma adoração humilde. Ponto 12, queridos.
não um atributo direto de Deus, mas uma característica de Deus que nós já refletimos sobre, que é Deus faz tudo para a sua própria glória. Irmão Tiago, com a palavra. Ô Wesley, todos esses atributos que você vem listando são maravilhosos sobre Deus, e eles fizeram pelo menos agora refletir um pouco a respeito de como que esses atributos só são divinos, né? Eles são atributos que só Deus pode clamar para si, porque tudo isso daí, se você colocasse todos esses atributos sobre uma pessoa, um ser humano comum, ou se nós tivéssemos que ter, na verdade, toda essa aplicação, ela só pode ser aplicada a Deus por causa dos seus atributos, e por causa da somatória dos atributos de Deus, né? Não um atributo específico. Porque tudo isso daí que você citou, se fosse feito a um ser humano, seria idolatria, se fosse feito a um ser humano, por exemplo, você tem uma humildade em adoração ao ser humano, ou pelo menos o que eu quero dizer, para ficar melhor entendido? Se você juntasse todas essas aplicações que você fez e aplicasse ao ser humano, sem de fato adorá-lo, e um ser humano tivesse exigindo todas essas abordagens, né, para si, seria muito estranho. Esse homem nós poderíamos entendê-lo como poderia ser um rei, poderia ser uma pessoa muito importante, especial, mas seria extremo. De certa forma, Jesus disse assim, que aí eu vou chegar onde eu queria chegar. Jesus disse assim: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Todo mundo já ouviu esse texto, né? Esse texto é comum, né? Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Jesus disse isso. E aí, olha só que interessante. Eu sou amigo do Wesley, do William, do Michael, sou amigo do Gerson. Agora, se eu botasse essa exigência como um padrão para amizade, olha, vocês só podem ser meus amigos se vocês obedecerem o que eu mando vocês. Que esquisito, né? Que amigo é esse? E você não queria um amigo desse. Na verdade, vocês fugiriam dele. Você dizia, não dá para ser amigo do Tiago. Isso não é uma amizade saudável, natural. Mas Jesus disse isso. Então, esses atributos de Deus é que fazem toda a diferença na hora de você entender e aplicar a ele todas essas coisas. Porque, de certa forma, as pessoas, quando elas vão tecer a análise sobre Deus, principalmente pessoas não cristãs, no final as análises delas são sempre de um Deus que é meio que um ditador, né, orgulhoso, que na verdade está exigindo adoração. Por que está exigindo adoração? Ele é um orgulhoso, ele é um ditador, alguma coisa assim, nesse sentido, certo? Só que ao contemplar toda essa natureza divina, irmãos, é o que Wesley concluiu. Deus é digníssimo de ser adorado. Nossas reações para com ele devem ser adorá-lo. Quando nós olhamos todas as suas características, não há uma segunda ou terceira via. Nós adoramos ao contemplá-lo. É uma coisa que seria o caminho natural. Contemplá-lo, adorá-lo. Então, quando Jesus disse, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando, isso a qualquer outra pessoa no mundo seria inaplicável para ser uma exigência de amizade. Mas para Jesus é doce, é saudável, é a única via que nós podemos fazer. Nós queremos ser amigo de Jesus e queremos fazer o que ele manda separadamente. E agora Jesus diz, não, uma coisa também deve ser feita por causa da outra. Olha que maravilha. Então que bom, não resta outras alternativas para com Deus, né? Quando contemplamos ele de fato. Quando vamos vendo ele, contemplando ele, as nossas alternativas para com ele vão se tornando só essas: olhar, adorar, contemplar, seguir, obedecer, amar. Maravilha. Queridos,
Claro que o pecado nos impede, né? E que triste para nós, irmãos, que triste para nós rejeitarmos esse Deus que nós estamos conhecendo. Eu falo por mim, que triste eu não passar 24 horas do meu dia lendo a Bíblia. Claro que se eu fizesse isso, eu estaria negligenciando a minha família também, e outras atribuições que Deus me deu, né? Aplicando melhor, né? Eu não vivo 24 horas do meu dia para a glória de Deus, meus irmãos. Isso é uma vergonha para mim. Isso é uma vergonha. Deus tem se apresentado para nós e para mim, primeiro do que para vocês, né? No contexto dessa aula. E a minha vida não tem sido completamente para a glória de Deus, né? Eu faço um culto familiar. Eu faço os estudos. Mas não é o tempo inteiro, meus irmãos. Não é. Deus não ocupa todos os meus pensamentos, meus irmãos. Deus não ocupa todos os meus desejos e todas as minhas palavras. Isso é uma vergonha. Como que não? Como que eu não posso pensar em Deus 24 horas e viver a minha vida com a minha família, no meu trabalho, nas minhas relações, para Deus? Como não? Se eu conheço tudo isso sobre Deus, como nós temos conhecido, né? Por causa do pecado. Que Deus nos livre, que Deus nos santifique, nos faça reconhecê-lo e glorificá-lo plenamente, né? Isso é uma vergonha para mim, queridos. Que Deus me abençoe. Meus irmãos, Deus faz tudo para a sua própria glória. Então esse é o objetivo principal de Deus. Nós refletimos sobre isso no sermão de hoje, né? na exposição, na nossa explicação de hoje no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Sobre o objetivo principal de Deus. Qual é o objetivo principal de Deus? A sua própria glória. Por isso, Tiago disse agora, e eu também fiz essa reflexão, auto-reflexão, como eu posso não viver para a glória de Deus, né? Tudo revela a excelência, a perfeição, a grandeza de Deus. Contemplação e harmonia, né? Isso é uma aplicação sobre essa verdade sobre Deus, né? Que Deus faz tudo para a sua própria glória. O universo e a história não são caóticos, meus irmãos. Tudo tem um objetivo específico. Cada detalhe da criação e tudo que acontece, todas as coisas absolutamente que acontecem, elas são para a própria glória de Deus. Tudo contribui para esse objetivo de revelar a glória de Deus, não de dar a Ele a glória, porque toda a glória já é dele, né? Então, eu não dou a Deus a glória, eu reconheço a glória que é dele, né? Há um problema de linguagem também que eu vejo em algumas canções, né? Que transmitem essa ideia de que Deus recebe algo de nós. Não, ele nos faz reconhecer a sua própria glória. E ele faz tudo para revelar essa sua própria glória. Um outro ponto é que a criação aponta para Deus e não para o homem. Esse é o centro de todas as coisas, como nós vimos. O objetivo principal de Deus. Dizer isso significa dizer que a criação não aponta para nós, não há margem nenhuma absolutamente para antropocentrismo, mas somente para um teocentrismo. Somente Deus, a glória, né? Ao quinto solo aí, Michael. A criação aponta para Deus e não para o homem ou qualquer criatura. E uma aplicação disso é a humildade e gratidão. Nós devemos reconhecer que não somos o centro do universo, mas nós participamos de um plano maior, e esse plano maior visa a glória de Deus. Então, queridos, tudo glorifica a Deus. Agora, pode ser conscientemente ou não. Eu posso glorificar a Deus conscientemente, mas se eu não estiver vivendo a minha vida para a glória de Deus, Deus continua sendo glorificado por meio da minha ruína, por meio da minha impiedade, do meu pecado e da minha condenação eterna como ímpio.
Deus ainda é glorificado. Então, que possamos glorificar a Deus não por meio indireto e da nossa condenação, mas por meio da nossa atitude, né, ativa, direta, consciente a Deus e diante de Deus. E o propósito central da nossa vida é esse, queridos. Nós devemos viver para a glória de Deus. Né? Como 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Romanos 11:36 também diz o quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom, Tiago, com a palavra. Rapidamente, meus irmãos, há uma outra questão que, quando nós olhamos isso daí, principalmente esse primeiro e esse segundo tópico, que o Wesley acabou de colocar, né? Humildade e gratidão, devemos reconhecer que não somos o centro do universo, mas participamos de um plano maior que visa a glória de Deus, um plano maior. Tudo glorifica a Deus, quer conscientemente, quer ou não, né? Então, há muitas outras questões que são levantadas, principalmente quando nós tratamos de textos bíblicos que são complicados, que eles levantam contra nós. Por exemplo, eu queria dar esse exemplo, que é a questão de Abraão, né, indo lá sacrificar seu filho, né? Aí as pessoas gostam de criticar e dizer assim, olha, como é que Deus ordena que, sabendo quem Deus é, como é que ele ordena, né, que Abraão sacrifique o próprio filho? E vai lá matar o filho por causa desse Deus? Então, irmãos, esse é o ponto central de toda a discussão, de toda a aula. Por que Abraão foi lá e, ao ouvir da voz do próprio Deus, que ele não teve uma epifania e nem uma experiência mística, nem nada disso. Deus falou com ele. Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus, absolutamente. E Deus ordenou essas coisas para ele. E ele vai lá sacrificar o próprio filho, obedecendo a Deus, num caso extremo, um caso que é extremo. Então, isso estava no coração de Abraão, tudo isso que o Wesley está falando. Ele acreditava que isso era um plano maior, ele acreditava que ele deveria cumprir a vontade de Deus, ele acreditava que isso estava glorificando a Deus, certo? Mas ele acreditava também, e é o que nós devemos crer, que ao ir fazer isso, Deus estava sendo completamente bom. Isso que é difícil, certo? Porque a bondade de Deus é um atributo que ele está linkado a todos os outros, porque Deus não age por causa de um sentimento. Deus, por exemplo, não vai nos salvar por causa do amor, simplesmente. Ele nos salva por causa do conjunto dos atributos dele. Ele elege uns e condena outros, não porque ele foi movido por um sentimento, como nós, né, quando somos movidos por amor, nós estamos bem com as nossas esposas. Mas quando estamos com raiva, aí nós não tratamos elas bem. Então, nós somos assim, isso é carnal, humano. Deus não. Então, Abraão cria que Deus estava sendo bom, irmãos, quando ele estava ordenando aquilo, e ele cria que ele estava cumprindo um bom propósito de Deus. Olha que coisa. E depois, graças a Deus, o autor de Hebreus, né, vai dizer que Abraão ainda tinha uma esperança de que Deus podia ressuscitar o filho dele das cinzas, certo? Então, ou seja, Abraão ele foi lá, não olhando assim, Deus está me exigindo isso, que Deus ruim, que Deus mal, ou como a maioria das pessoas pensaria, o que eu vou ganhar com isso? Tá, eu vou sacrificar meu filho. Isso era normal na época, né? Moloque, Baal, eles matavam os filhos dele. Mas o que eu vou ganhar? Prosperidade? Será que eu vou ganhar muita prosperidade? Será que eu vou ganhar mais 2 filhos, pelo menos? Não, ele não era isso que ele estava pensando. Ele estava pensando, meu Deus é bom. Meu Deus é bom. Eu estou fazendo parte de um plano maior. Eu não entendo, mas ele é bom. Meu irmão, Abraão, se ele tivesse ouvido um sermão sinergista, moderno, pentecostal, sobre Jó, né? Ele poderia ter essa ideia.
Deus vai 7 vezes mais. Deus, Abraão não pensou assim, né? Se ele perdesse o seu próprio filho, Deus poderia ressuscitá-lo. E Deus poderia não ressuscitá-lo também, né? E o seu próprio filho seria entregue nas mãos do próprio Deus também. Meus irmãos, essa compreensão, né, que nós estamos tentando receber aqui, não que Deus, né, tem nos revelado aqui, que o Tiago está falando também, comentando, ela só pode vir do próprio Deus, né, é claro, graças a Deus por isso. E ela só pode vir, como é algo que eu tenho falado, quando Deus é completamente enxergado, né, e não fracionado. Um atributo fracionado, ele gera problemas, né? Mas como nós vimos, a perfeição como parâmetro é exatamente isso. Um Deus que ama, é um Deus que é justo e justificador, um Deus que é bondoso, um Deus que é irado, um Deus que é infinito, um Deus que é onipresente, né? Um Deus amoroso. Que verdades maravilhosas, né? Que nós possamos, que de fato, ser como Abraão, né? Entender que Deus é soberano e nós não somos, que o propósito de Deus é reto, imutável e perfeito, né? Graças a Deus por isso. Próxima explicação da confissão de fé, no subponto 13, é que Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Acabamos de refletir sobre a motivação. Deus faz tudo para a sua própria glória. E tudo para a sua própria glória que ele faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Nós já vimos, ao refletir sobre alguns atributos acima, essas características aqui. Então, olha, tudo que Deus faz segue o seu plano eterno, perfeito e justo, sem mudanças ou influências externas. Nós já vimos sobre a imutabilidade de Deus também, né? Vimos sobre a onisciência de Deus, né? Sobre os decretos eternos também. Isso implica em soberania absoluta e que tudo reflete sua santidade, sabedoria e justiças perfeitas. Tudo que Deus faz, ele faz segundo o conselho da sua própria vontade. E se sua vontade é reta e imutável e é perfeita, todos os seus outros atributos serão refletidos, né? Tudo que acontece reflete esse Deus. Nós não conseguimos compreender e enxergar, né? Mas tudo reflete a santidade, a sabedoria e a justiça desse Deus perfeito. Então, essas características dele, como nós já vimos, da perfeição como parâmetro, é que essas características são perfeitas também. O que nós já temos falado, né, que é a interdependência dos atributos. E Efésios 1:11, nós lemos isso hoje. Meditamos sobre esse texto, né? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Passamos então, meus queridos, para mais um atributo. Eu não vou falar infelizmente não, mas não terminaremos na aula de hoje. Então, vou tratar sobre mais um atributo e abro margem para nós comentarmos, né? Mas aí na próxima aula, certamente, nós terminamos pela graça e para a glória de Deus. Vamos falar sobre o amor de Deus, queridos. Amor. Isso implica em dizer que Deus é o próprio amor. E como nós vimos, né, Deus como padrão também de todas as coisas, quando tratamos da perfeição como parâmetro, Deus é o padrão do amor. Então, o amor, meus irmãos, ele não é aquilo que o senso comum diz que é. A nossa concepção de todas as coisas, claro, mas especialmente agora sobre amor,
não pode vir do humanismo secular. E especialmente sobre o amor, nós temos um câncer moderno, humanista, que destrói famílias, relacionamentos, que é o falso conceito de amor. Então, o amor, queridos, é o próprio Deus. Deus é amor. E Deus é o padrão de amor. O amor não é aquilo que o senso comum diz que é. Comumente, se considera o amor divino como uma espécie de fraqueza amável, né? Como uma certa indulgência boazinha, uma leve concessão movida por certa bondade. E o amor, nesse sentido, ele fica reduzido a um sentimento boçal, né? Enfermiço, um sentimento fraco, frágil, deteriorado, modelado nas emoções humanas. Sendo mais claro, a concepção de amor humanista, ela é um amor falso, um amor frágil, que é totalmente dependente das emoções humanas. Então, o amor ele é reduzido a uma própria emoção. Então, as pessoas vão começar a falar que elas sentem amor, e esse sentimento de amor move as pessoas a certas atitudes, né? E aí nós percebemos, quando conhecemos o verdadeiro conceito de amor, né, proveniente do próprio Deus e das Escrituras, que o amor não é um sentimento, especialmente um sentimento humano, mas não é um sentimento. Ele é uma pessoa, é o próprio Deus, que, como nós vimos, é o padrão do próprio amor. E que o amor, esse amor que é uma pessoa, que é o próprio Deus, ele é manifestado por meio de obras. As nossas obras manifestam amor. As obras de Deus manifestam o seu amor, porque Deus é cheio de amor. Então, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu um arrepio gostoso no seu corpo quando olhou para o oeste. Não. Óbvio que não. Claro que não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele manifestou uma das suas obras perfeitas. Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele é representado no plano da redenção. O amor de Deus, ele é manifestado a nós por meio de um ato, né? De vários atos, né? Mas manifestado no tempo por meio da entrega do seu próprio Filho. Isso é o amor. Diferentemente do amor boçal, emocional, raso, frágil, enfermo, que a ideia humanista, especialmente moderna, transmite. E uma aplicação disso, ainda não entrando nas aplicações, mas pensando sobre o amor verdadeiro, né? A gente ouve muita gente falando sobre casar por amor, né? Mas o certo não é casar por amor, mas casar para amar. Eu me caso para amar a minha esposa, para me entregar por ela. E esse é o ensinamento do apóstolo Paulo no livro de Efésios, né? Na carta aos Efésios. Então não se casa por amor, mas para amar. Eu não caso porque eu sinto gostosinho um sentimento pela minha esposa quando eu a conheci. Óbvio que eu não sou um padrão, né? As escrituras são um padrão, e as escrituras nos dizem isso. Eu não caso porque eu estou apaixonado por alguma característica da minha esposa, mas eu caso para, independentemente dela, de acordo com o amor descrito em 1 Coríntios 13, amá-la. Amá-la eternamente. Não como casal na eternidade, né? Não compartilhamos das heresias mórmons do casamento eterno, mas de um relacionamento eterno, né? De irmandade, né?
mas eu caso para amar, para entregar a minha vida pela esposa. E a esposa para amar o próprio marido, não por amor. Então, queridos, eu estou até focando mais nisso. Eu acho que trabalhar sobre o amor de Deus e aplicá-lo a nós e nossos relacionamentos é algo indispensável nos nossos dias. E, por fim, todos os relacionamentos devem ser baseados nesse amor, né? O meu relacionamento com o William Christian, meu irmão de sangue e em Cristo, ou com vocês, meus amigos, irmãos em Cristo, também deve ser baseado no amor. Não só o marido com a esposa, mas o amor fraternal que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o autor de Hebreus também, que é até provável que seja o apóstolo Paulo também, mas isso é questão para outra discussão, né? A forma como eles trazem, né? O amor fraternal é aquilo que tem que basear os nossos relacionamentos em comunidade, em amizade entre os irmãos. Tudo baseado nesse amor que vem do próprio Deus, que é amor e que é cheio de amor. Então, não é essa paixonite boçal que nós vemos aí, né? O amor de Deus, queridos, ele é autossuficiente. Ele existe no próprio ser. Ele não depende de nada. Não há nada que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. E nós podemos perceber que nada pode atrair o amor de Deus. Nada pode atrair o amor de Deus. E vocês já conseguem aplicar isso, especialmente quanto à salvação, né? Quanto às heresias arminianas, pelagianas. Não há nada que possa atrair o amor de Deus ou impulsioná-lo. O amor de Deus, ele é obra da graça e da soberania de Deus. O único motivo para Deus amar alguém é sua soberana vontade. Então, da mesma forma, nós, o único motivo pelo qual eu, Wesley, devo amar a Raquel é por causa do amor de Deus e por causa da soberana vontade de Deus. Não porque ela fez algo. Raquel não pode fazer nada para atrair o meu amor. Ela pode fazer várias coisas que me agradarão, que me tornarão apaixonado por ela, pelas características dela, um admirador de suas qualidades. Mas nada disso deve atrair o meu amor. O meu amor por ela e o dela por mim, e o meu por vocês e o de vocês por mim e por toda a Igreja de Cristo, deve ser um amor que não espera nada em troca. Que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13. Então nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Ele é a fonte. O nosso amor vem do amor de Deus. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E como nós podemos viver, meus irmãos, diante desse Deus que é amor? E que é cheio de amor. O texto da Confissão de Fé, ele não simplesmente fala que Deus é amor ou que Deus é amoroso. Ele usa um adjetivo ainda para intensificar. Deus é cheio de amor, é a linguagem da confissão. Como viver diante e de acordo com um Deus que é cheio de amor? Contemplando que Deus nos amou primeiro. Então, nós devemos responder em amor por Ele. Olha aquela aplicação lá que o Tiago destacou também. É o único caminho, meus irmãos. É o único caminho. Nós devemos, então, nos entregar e gastar a nossa vida por Deus. Como o apóstolo Paulo, né, fala sobre si, que ele se gasta, né, se deteriora como prisioneiro de Cristo por amor de Deus, pela cruz. Então, Deus nos amou primeiro. Nós devemos, então, responder em amor a esse Deus que é cheio de amor. Outra aplicação é que Deus é o padrão de amor. Então, nós devemos nos amar, né, uns aos outros como Deus nos amou. O amor que recebemos dele, nós, então, entregamos uns para com os outros, em todos os nossos relacionamentos, como eu já disse. E eu destaco a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Que oração perigosa, né, meus irmãos? O perdão, ele provém do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para nos perdoar e nos dar a vida eterna, parafraseando as Escrituras, João 3,16. O perdão vem do amor de Deus. Olha a interdependência entre os atributos. E esse perdão de Deus, ele deve nos fazer, como na oração do Pai Nosso, né? Amar uns aos outros, como fomos amados. Devemos amar como fomos amados. E na própria oração nós pedimos a Deus: Deus, nos ame como nós temos amado. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós, se nós fôssemos perdoados como nós temos perdoado os nossos devedores. Sim, irmão William, com a palavra. Sobre o amor sendo aplicado no perdão, eu vou até ser breve. Eu fiz uma reflexão com a minha esposa aqui no meu lar essa semana sobre a questão do perdão e o que motiva o ser humano caído a não perdoar, ou até mesmo o convertido que ainda tem essa dificuldade de perdoar. E olha que interessante, quando a gente não perdoa, é porque a gente esquece que nós somos tão iguais ou superior em pecado do que aquele que nos ofendeu. Quando a gente não perdoa, nós nos achamos melhor do que o outro. Fala, ele não merece o meu perdão, porque ele é completamente mal. Ele me causou muito mal. Eu estou triste, chateado com ele. Ele é terrivelmente mal. Só que a gente esquece de olhar para o nosso umbigo. Falar que talvez nós não seríamos mal nesse quesito de maldade, mas nós seríamos completamente maus em outro aspecto. E poderia magoar outra pessoa em um grau até superior a essa mágoa que essa determinada pessoa trouxe em nós. Então, a ausência do perdão, ela está voltada para a soberba, para achar que somos melhor do que os outros. Então, esse entendimento que a gente concluiu aqui em casa, para a gente liberar o perdão para o outro, é claro que é somente com a graça de Deus. Mas nós precisamos de reconhecer o nosso pecado. Para não, ele pecou, mas eu sou tão pecador quanto ele merece o perdão, porque eu também mereço, no sentido não de merecer porque fizemos algo, mas porque Jesus já nos perdoou. Então, quem somos nós para não perdoar? Então, a questão do perdão está vinculado ao pecado de nos acharmos melhor do que o outro, a ponto de do outro não ter direito de receber o nosso perdão, sendo que Jesus, que não pecou, já o perdoou. Então, de fato, é a aplicação do amor em seu grau máximo. Só que Deus possa ter misericórdia de nós e nos fazer perdoar verdadeiramente os nossos irmãos e aqueles ímpios que também nos magoam. Deus pode não perdoar um ímpio, porque ele é Deus. Nós não, nós somos tão pecadores quanto o ímpio. Não há nada em nós que nos torne superior ao ímpio, senão a cruz de Cristo. E nela nos gloriamos, né? A Raquel falou aqui, irmão, de um ponto que até o perdoar, o ato, né, externo de perdoar, pode ser uma manifestação de orgulho também. Mas, é claro, seria um perdão falso, né? Porque você não está perdoando pela consciência de que você é tão pecador como essa pessoa, e de que você recebeu de graça o perdão, então você dá de graça o perdão. Não. Você se coloca como superior e fala: eu te perdoo porque eu sou bom, eu sou gracioso. E aí, óbvio, né, outros pecados estão
diante da mesa, né? Esse comentário é interessante, não é o assunto da aula, mas um breve comentário sobre isso. Nós estamos falando sobre a interdependência e conexão entre os atributos de Deus, certo? Os pecados, os nossos pecados eles são interdependentes também uns dos outros e intercomunicáveis. Eu espero que, talvez após a Confissão de Fé de Westminster, não sei, ou algum sermão, enfim, temos uma oportunidade para refletir mais profundamente sobre os 10 mandamentos. E quando nós estudamos os 10 mandamentos aprofundadamente, especialmente com a concepção do Catecismo Maior de Westminster, a partir da pergunta 109, se eu não me engano, nós vemos que em um único mandamento nós temos ali infinitos pecados, e pecados interdependentes. Um leva o outro, quando você comete um, você está cometendo vários outros 3, e assim vai. Então, o ato de não perdoar, como William disse, além de você estar pecando por não perdoar, você está pecando por orgulho, por vaidade, por diversos outros motivos, né? Mas a segunda aplicação é essa, que o amor de Deus é o padrão, então nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Isso que o William disse. Recebemos de Cristo o perdão, então perdoamos. Quem sou eu para não perdoar? Óbvio que na prática não é automático. É o Espírito de Deus que nos santifica, queridos. É um momento de orgulho que Deus te revela o seu orgulho. E então você perdoa, né? Graças a Deus, porque se não fosse Ele, ai do meu casamento, ai da minha família, ela já teria sido destruída pelo meu orgulho. Graças a Deus. Próxima aplicação, caminhando já para o final da aula, meus irmãos, que é a aplicação específica do amor de Deus nos relacionamentos, no amor marital. Devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a nossa vida por ela, santificando-a também, sendo responsáveis pela instrução, pela exortação, pela santificação da nossa esposa. Não responsáveis finais, mas como instrumentos de Deus, nesse papel que nós temos como cabeça da nossa casa. E também dos nossos filhos. E para as esposas, amem os vossos maridos, sujeitando a eles como ao Senhor. Palavra do próprio Deus por meio do apóstolo Paulo. E a última aplicação sobre o amor é que nós devemos amar corretamente, sem esperar nada em troca, meus irmãos. Porque isso não é amor. Então, ame uns aos outros com amor verdadeiro. Amemos uns aos outros com o amor de Deus, não com o nosso próprio amor falso, miserável, frágil, enfermo, caído, pecador, mas com amor verdadeiro. Então, amemos corretamente. Como eu vou amar corretamente? Só se eu souber qual é esse amor correto. Onde eu descubro? Nas Escrituras. Clamemos a Deus para que nós amemos uns aos outros com amor fraternal, com amor verdadeiro. E as nossas famílias, e os nossos irmãos, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos pais. Todo mundo. Da forma como Deus nos amou. Graças a Deus, meus irmãos, na semana que vem nós continuamos. Não consegui terminar hoje. De fato, foi muita inocência da minha parte. E eu ainda corri, né? Eu tenho certeza que os irmãos tinham muitos comentários aí para fazer. De que possamos conversar sobre isso no grupo do estudo. E continuamos na semana que vem e terminaremos na semana que vem. Com a graça de Deus e para a glória de Deus, esse ponto que temos estudado sobre maravilhosa compreensão do ser de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, eu abro a palavra para vocês, para mais algum comentário, apesar do tempo, mas para podermos encerrar também depois, né, com uma oração que eu mesmo farei. Desse amor marital, né, que a gente como homens, né, mais como homens principalmente, né, que a gente
não conhece a mente das mulheres, né? A gente conhece as nossas. E a gente tem muito aquela coisa assim, né? Da procura, né? Do homem procurar a mulher, né? E aí o homem fica esperando que a mulher nos procure também. Em todas as situações, né? Tanto relacionamento íntimo como relacionamento, né? De amizade, que ao mesmo tempo que nós temos que amar, nós temos também que ser amigos, né? E aí quando E Cristo também a fala assim, instrução bíblica. hum? E também a instrução bíblica, né? É. Que E deve a partir de nós, né? Que isso vai... não, e assim, aí quando a gente parte de nós, né? Porque quando manda a gente amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, né? Aí a gente já automaticamente, né? Se a gente aplicar isso para o nosso relacionamento entre homem e mulher, né? Quem é que procura? É Deus que vem e nos procura, né? É Deus que fez tudo por nós. Depois que Ele fez tudo por nós, nós respondemos a esse amor, né? E se a gente aplicar isso para o nosso casamento, é uma vida completamente diferente que a gente tem, porque quando a gente, né, o homem principalmente, assim, né, diz assim, é só tu que procura, só me procura, tu não me procura, em todos os aspectos, né? Só que se a gente agir conforme a palavra manda, é nós procurarmos como Deus nos procurou, né? E isso é muito sério para nossa vida quando a gente começa a aplicar a palavra de Deus em tudo na nossa vida, né? Mas principalmente no nosso casamento, né? Que começa tudo no casamento, né? Depois do casamento que o resto vai indo, né? Os filhos, igreja. Então muda totalmente nossa cosmovisão de tudo, né? Esse dia eu estava vendo uma palavra sobre isso, assim, do Josemar, e ele explicando muito intensamente, né? Isso aqui eu estou falando só uma... Mas é muito sério isso, né? E é muito bom, né? A gente conhecer a palavra de Deus profundamente e aplicar na nossa vida. os nossos relacionamentos são transformados mesmo. E é isso, meu irmão. Eu até citei te interrompendo, peço perdão, mas o homem deve tomar a iniciativa, como Deus tomou a iniciativa, né? Mas Deus não só tomou a iniciativa, Deus santificou a sua noiva. Deus amou, e o amor de Deus fez com que a igreja amasse de volta. Então, óbvio, nós não temos esse poder de transformar, né? Mas o nosso amor, que é a iniciativa sendo nossa, é sim, meus irmãos, um instrumento de transformação das nossas esposas, né? As escrituras também dizem, né, que a esposa que tem marido descrente, pelo seu procedimento, ele pode ser salvo, né? Os filhos são abençoados no lar por causa disso, né? E essa mesma ideia, não que ela tenha o poder em si, né? Mas a nossa iniciativa de e em amor, ela vai fazer com que a nossa, pela graça de Deus, responda a nós. E essa iniciativa, ela é no aspecto sensual, ela é em todos os outros aspectos, né? Também na instalação de cultos domésticos. Por muito tempo, compartilhando com os irmãos, eu esperava da Raquel não... Eu esperava a iniciativa dela, né? Não, bem, vamos juntos, vamos construir isso juntos, vamos fazer juntos. Deseje também e tenha iniciativa, me procure para nós cultuar, não sei o quê. Não, eu estava falhando também, né? E então a iniciativa espiritual do governo do lar também é nossa. Deus nos amou primeiro. Então eu tomo vergonha na cara e eu faço pela graça e para a glória de Deus. Então eu instituo, eu organizo, eu coordeno e ela responde, né? E os nossos filhos também. Graças a Deus, né? E óbvio, ela também me fortalece nas minhas falhas, né? E aí já trabalhando um pouco mais sobre o papel dela, né? Mas nós podemos, talvez, no futuro, chegar na exposição da Carta aos Efésios e refletir um pouco mais sobre isso também, né? Na verdade, eu tenho até um sermão em preparação sobre isso no livro de Oséias. É um sermão temático sobre o papel do marido no amor,
no livro de Oséias, que eu não continuei, né, Tiago? Nas nossas sequências lá, foram alguns no início, mas é um assunto que a gente pode tratar posteriormente. Mais algum comentário, meus irmãos? Desculpem pela extensão, pela empolgação. Eu acho que nessa questão do amor e tudo, o assunto ele é extenso e ele é complexo porque nós, eu acredito que a maioria aqui foi muito influenciada por esse século, muito influenciada por esse século e pelo São os amor desse doramas. basicamente e às vezes o amor que o mundo prega é bem mais superficial do que um dorama. Olha só a música. Veja a música do Lulu Santos. Outro dia a gente estava refletindo, eu e o meu tio, nós estávamos assim, no trabalho, aí vai tocando música no Spotify, tocou aquela do Lulu Santos que ele fala: consideramos justas toda forma de amor, né? Aí a gente parou e falou: uai, é mesmo isso aí que você tá falando? Você vai até o final? Nós estávamos refletindo, né? Porque aí um amor entre um homem adulto e uma criança é justo também? Todas as formas de amor que ele está dizendo, né? E aí vai entrando todos esses aspectos. Por quê? Porque, na verdade, a música do Lulu Santos não é amor. Ele está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com amor. E aí, nós fomos influenciados por isso, irmãos. É isso que o Wesley falou, né? Nós não sabemos o que é amor. E a gente tem que ser ensinado o que é o amor para poder conseguir entender. Por exemplo, é amor demais o que o Wesley disse. Não esperar a esposa dele tomar a iniciativa e aplicar, como é que eu posso dizer? Instaurar data e hora para o culto doméstico, quer queira, quer não. Isso é amor. Agora o mundo não, o mundo vai dizer que o Wesley é machista, tá obrigando, né, a Raquel a fazer uma coisa que talvez ela não queira fazer, e porque ele é idade patriarcal, né, que é isso que eles dizem, né? Isso é amor. Ele sabe o que ele tá, como ele está amando a sua esposa, ele sabe que isso é importante, e por aí vai. Deus vai dizer que ele nos amou, e por nos amar ele nos corrige. Ele nos corrige. Então nós temos que aprender o que é o amor primeiro, né? E que maravilha, que bom. Perfeito. Nós não falamos sobre o amor também na educação dos filhos, né? Poderia ser muito bem aplicado também. Ótima frase, não vou nem me estender, vou ficar com ela. O amor corrige, o amor exorta, né? Graças a Deus. Mas só talvez corrigindo, né? A Raquel não se opôs, né? Ela não apresentou resistência nenhuma, ela não odeia, nada disso, né? É só mesmo a questão da iniciativa, só um destaque para essa função que é nossa, meus irmãos, né? Essa função que é nossa, de startar mesmo, de começar, de iniciar e de falhar enquanto tentamos fazer isso também. E quando não tentamos, ou quando fazemos por motivo que não é a glória de Deus, né? Enfim. Graças a Deus por tudo isso, meus irmãos. Encerramos, então, nossa aula de hoje. Oremos. Deus soberano supremo, Deus incompreensível, Deus amoroso, Deus soberano, Deus onisciente e onipotente. Contemplamos, Senhor, um pouco ainda, como o Senhor é incompreensível, um pouco, Senhor, de cada um desses atributos hoje. Refletimos sobre alguns outros, tentamos aplicar, Senhor, a nós alguns deles, Deus, para que a nossa vida seja transformada, mas como o Tiago disse mais cedo, não conseguimos, Senhor. Não conseguimos sozinhos, não conseguimos se o Senhor não fizer isso por nós, Deus. Se o Senhor não tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, se o Senhor não nos colocar o seu Espírito, não conseguiremos aplicar nada desse conhecimento. Não amaremos nossas esposas, os maridos, os filhos, os irmãos. Não amaremos a Cristo, não amaremos a igreja, Senhor. Se o Senhor não nos der o seu amor, se o Senhor não nos der o seu conhecimento, se o Senhor não nos der, Senhor, a sua santidade. Livra-nos de nós, nosso pecado. Livra-nos, Senhor, da nossa indiferença ao Senhor. Transforma-nos em filhos verdadeiros,
transformados pelo seu poder, que é poderoso, poderosíssimo, pelo seu poder que é amoroso, pelo seu poder que é eterno e que é imutável, e que visa a sua própria glória. Obrigado, Deus, pelo Senhor, pelo seu ser. Obrigado, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o que é, e o Senhor não é o que eu sou, nem o que eu acho que o Senhor é. Obrigado, Senhor. Eu clamo que o Senhor se revele a nós mais e mais, tire as escamas dos nossos olhos e nos faça aplicar todo esse conhecimento diante do Senhor, pela sua graça e para a sua glória, como eu já disse. Obrigado que o Senhor nos deu um bom dia do Senhor, mais uma vez, nos abençoe nos nossos afazeres de hoje e também quem poderá também cultuá-lo em congregação também à noite, Deus. Muito obrigado. Nós oramos em nome do teu Filho, porque estamos nele, e o Senhor nos ouve por isso, e clamo que seja feita a sua vontade, não a nossa, ainda que isso seja doloroso para nós. Amém. Amém, meus irmãos.